Permita-me narrar um acontecimento, conciso porém impactante. Algo que você nunca testemunhou e que o levará a reavaliar tudo que acreditava saber sobre sua própria consciência e seu futuro. Prepare-se. A noite transcorria normalmente e a madrugada se aprofundava em uma quietude opressiva. No quarto escuro, a luz pálida do visor do celular era a solitária presença para Pedro. Os pensamentos se avolumavam, um turbilhão de inquietações sobre a carreira, dívidas e um amanhã que parecia sempre escorrer por seus dedos. Um suspiro pesado deixou seus lábios e ele atirou o dispositivo no estofado. Nesse instante, um arrepio subiu por sua espinha. Não era a brisa gélida da janela semiaberta, mas uma sensação peculiar de não estar só. Seus olhos se dilataram. No recanto mais obscuro do aposento, onde a penumbra da prateleira se mesclava à parede, alguma coisa se mexeu. Uma silhueta turva, compacta, que parecia sugar a escassa luz que ousava chegar perto. Era uma penumbra intensa, mais escura que a própria noite. Pedro susteve o fôlego. Não era real. Sua mente buscava freneticamente por uma justificativa plausível. Exaustão, visão turva, a iminência do sono. Contudo, a sombra ficou, e aos poucos, começou a adquirir um contorno mais nítido. Não possuía olhos, boca, nem traços. Apenas um vulto que parecia pulsar com uma energia ancestral e ameaçadora. O coração de Pedro batia descompassado no peito. O pavor, um medo primordial, começou a dominar cada fibra do seu ser. Ele desejava berrar, ansiava por fugir, mas seus pés estavam como que fincados no chão. A sombra, então, comunicou-se. Uma voz que não se ouvia pelos ouvidos, mas que ecoava diretamente em sua mente, gélida e cortante. Você está apavorado, não é? O suor descia pela fronte de Pedro. A voz, ou seja lá o que fosse, era assustadoramente concreta. Mesmo assim, Pedro conseguiu murmurar com a voz trêmula e questionou: "Quem é você?" A sombra se moveu, não como uma entidade física, mas como uma ondulação no ar. E a voz em sua mente prosseguiu: "Eu sou aquilo que você denomina diabo, mas não se deixe enganar por fábulas infantis. Sou muito mais discreto, muito mais íntimo do que você supõe." Pedro engoliu a seco. A descrença combatia o pânico, mas ele ainda resolveu fazer outra indagação. "Onde você vive? Onde se oculta?" A sombra replicou: "Eu não me oculto. Resido no receio, na incerteza, na procrastinação. Eu vivo na mente das pessoas, no recanto sombrio de suas consciências, onde a dúvida se aloja. Eu ocupo a zona de conforto, o costume da desistência, a crença de que não é viável." Um calafrio glacial percorreu Pedro. As sentenças do diabo eram como dardos, cada qual acertando um ponto vulnerável em seus próprios raciocínios. Pedro, ainda imobilizado pelo susto, conseguiu formular outra pergunta: "Você domina as pessoas?" A sombra pareceu sorrir, uma sensação arrepiante de deleite. "Prefiro a manipulação, a insinuação sutil. Eu murmuro as falsidades nas quais você já anseia crer. Você não é capaz, não vale a pena o esforço, é arriscado demais. Eu os persuado a se tornarem pessimistas, a temerem o insucesso mais do que almejam o êxito. E quando vacilam, quando a apatia se estabelece, eu os entorpeço com o consolo da rotina, com a ilusória segurança da mediocridade. Mantenho-os ocupados com o irrelevante, para que não sobre tempo para refletir no que de fato importa." A voz ecoou, e Pedro sentiu como se cada uma de suas próprias justificativas, cada adiamento, cada renúncia fosse revelada, gritada no vazio de sua mente. "Mas por quê?" Pedro indagou, sentindo uma dor singular no peito, como se sua alma estivesse sendo comprimida. "Por que fazer isso com as pessoas?" A sombra suspirou, não um suspiro de exaustão, mas de uma satisfação sinistra. "Porque a maioria dos seres humanos vive em um estado de deriva. Eles carecem de um propósito claro, um alvo ardente. Eles meramente reagem às circunstâncias em vez de criá-las. Eu sou o senhor da deriva. Quando um homem não sabe seu rumo, eu o conduzo para onde desejo. Eu o mantenho entretido, disperso, sem direção. Faço-os crer que a vida é um emaranhado de questões sem solução, que o destino é algo que lhes acontece, e não algo que eles mesmos forjam." A sombra parecia expandir-se, como se a própria fragilidade humana a nutrisse.
A ausência de um propósito definido é minha principal aliada. É a fresta pela qual eu penetro, e uma vez lá, eu me instalo. Um silêncio denso tomou a sala. Pedro sentiu uma dor aguda, mas não era física. Era a dor da epifania, do reconhecimento de uma verdade terrível. Ele se enxergou, e há tantos outros, aprisionado nessa teia sutil. Então existe uma saída? Ele por fim perguntou, sua voz quase um murmúrio. A sombra pareceu retrair-se um pouco, como se a pergunta a tivesse incomodado. Sempre existe uma saída. O diabo respondeu, agora em um tom que beirava o desafio. Mas não é simples. Exige bravura, a disciplina da mente, a clareza de propósito, a superação do medo. Exige despertar desse sono profundo e tomar as rédeas. É uma senda que poucos se atrevem a percorrer, pois requer que você me encare dentro de si mesmo. Um pensamento súbito assaltou a mente de Pedro, uma centelha de desafio em meio ao pavor. Você deseja o meu mal? Ele inquiriu, a incredulidade ainda presente em sua voz, mas agora com um traço de audácia. A sombra pareceu vacilar por um momento, antes de emitir uma espécie de gargalhada fria que ressoou não nos tímpanos, mas na própria essência de Pedro. Mal, meu caro Pedro? Claro que não. Que concepção mais simplória. Eu não desejo o seu mal num sentido bíblico ingênuo. Por que eu desejaria sua dor ou sofrimento direto? Seria ineficaz, ruidoso. A sombra se aproximou, sua presença mental tornando-se mais forte. Não. Meu alvo é muito mais engenhoso, muito mais refinado. Eu quero que você siga adiando seus sonhos, que passe suas noites deslizando a tela do celular em vez de construir seu futuro. Quero que duvide de seu potencial, que se compare incessantemente a outros e se sinta perpetuamente inferior. Quero que receie o fracasso a ponto de jamais ousar tentar. Quero que se satisfaça com a mediocridade, com o bom o bastante, em vez de perseguir a grandeza que habita em você. A voz tornou-se quase um sussurro, cheio de uma falsa solicitude. Entenda, Pedro, eu não necessito do seu mal. Necessito que você continue a fazer as escolhas erradas para si mesmo, aquelas que o mantêm aprisionado, paralisado, anestesiado. Afinal, hoje em dia, as pessoas nem sabem mais o que é mal e o que é bom. É tão simples manipulá-las. Provar que um hábito nocivo não é de fato ruim, apenas diferente, libertador ou moderno. Basta distorcer a percepção e pronto. Elas mesmas se sabotam, e eu não preciso mover um dedo para gerar o que vocês chamam de mal. Isso, meu caro, é muito mais poderoso que qualquer padecimento físico. A sombra começou a se dissipar, a se fundir com as profundezas do canto da sala, deixando Pedro a sós com a escuridão e uma verdade nua e crua. A narrativa de Pedro e o diabo não é um conto fantástico, mas sim um espelho. Um espelho que reflete os mecanismos invisíveis que nos mantêm cativos, imobilizados e entorpecidos. O diabo na história não é um ser externo com chifres e tridente. Ele é a encarnação de nossas próprias fraquezas, de nossos medos mais arraigados, de nossa inércia e da falta de um rumo. É a voz interior que nos afirma que não somos bons o suficiente, que nos persuade a adiar, que nos atrai com a zona de conforto da mediania. Essa conversa inquietante desvenda o funcionamento exato da mente humana quando desprovida de um propósito nítido. A falta de um objetivo claro abre as portas para a deriva, para a reação em vez da ação. É nesse vácuo que o diabo interior floresce, nutrindo a incerteza, a hesitação e o pavor do fracasso. Ele nos distrai com o trivial, nos ocupa com o insignificante, para que nunca achemos tempo ou disposição para o que realmente importa, a edificação de uma vida com propósito e plenitude. Contudo, a história também nos traz uma luz. A questão final de Pedro, então, existe uma saída? É o convite à tomada de consciência. A réplica do diabo, ainda que sinistra, é a chave para a nossa libertação. O caminho para a riqueza, não só material, mas também espiritual e mental, não é um mero acaso. É uma decisão consciente. O diabo em sua mente nutre-se da sua falta de direção, do seu temor e da sua procrastinação. Ele viceja na ausência de um propósito claro e na sua tendência a aceitar a mediocridade. Mas você não está fadado a viver sob esse domínio. Pelo contrário, você detém o poder de virar o jogo, de se tornar o senhor de sua própria caminhada.
Se esta reflexão acendeu uma faísca em você, se fez sua consciência despertar, então demonstre seu apoio a este conteúdo e junte-se ao canal para prosseguirmos nesta jornada de desenvolvimento. E para firmar nosso pacto contra o diabo e as vozes que nos detêm, comente abaixo: nenhuma voz vai me parar. Esta será sua declaração de poder contra as incertezas e seu primeiro passo para reconquistar o domínio absoluto de sua vida. Compreender os mecanismos da sua própria mente é o passo inicial para a liberdade. Você já sentiu como se algo o freasse, mesmo quando deseja progredir? Como se uma voz interna sussurrasse incertezas e o mantivesse na inércia? Essa é a influência da sombra que Napoleon Hill descreveu com tanta maestria. Mas e se eu lhe dissesse que há um método comprovado para calar essa voz e tomar o controle total de sua vida de maneira espiritual, mental e prática? Eu tenho a solução para você. Agora, vou lhe mostrar os 5 pilares fundamentais que o ajudarão a silenciar essa voz e a assumir o controle total de sua vida de forma espiritual, mental e prática. Pilar número 1. Defina um propósito inabalável. Este é o pilar mestre, a base de todo o seu progresso pessoal e sucesso. Napoleon Hill dedicou grande parte de sua obra, incluindo Pense e Enriqueça, a este princípio. O principal antídoto para a deriva, aquele estado de viver sem direção, à mercê das situações, é um propósito de vida claro, intenso e definido. Não se trata de um simples desejo ou algo que você gostaria que ocorresse. É uma obsessão positiva, uma visão tão clara do seu futuro almejado que o impulsiona a cada novo dia. Encare seu propósito como um farol em meio à névoa. Sem ele, você navega à deriva, sem rumo, suscetível às marés do acaso. Com ele, cada escolha, cada ato e cada pensamento se alinham a um só fim. Seja específico, mensurável, atingível, relevante e com prazo determinado. O que você de fato deseja construir? Que legado quer deixar? Como deseja se sentir e o que quer possuir? Quando se tem um propósito firme, a sombra da indecisão perde a força para desviá-lo. Seu propósito vira seu maior motivador, seu guia certeiro e a força que o habilita a vencer qualquer barreira. Como Hill sempre frisou, uma mente focada em um propósito definido atrai para si os instrumentos e as chances para sua concretização. 2. Cultive a disciplina da mente. Este é o palco da batalha onde a guerra contra a sombra é travada. O diabo interior aprecia uma mente sem disciplina, desordenada, repleta de pensamentos vagos, autocríticas e pretextos como "depois eu faço" ou "não sou bom o bastante". Para superá-lo, você precisa se tornar o guardião vigilante de seus próprios pensamentos. Isso implica não só em reconhecer essas vozes negativas, mas em contestá-las persistentemente. São apenas sugestões, ecos do passado, e não verdades absolutas sobre quem você é ou o que pode fazer. Napoleon Hill nos ensinou que a mente é como um terreno. Se você não cultiva flores, ervas daninhas brotarão. E as ervas daninhas são esses pensamentos de dúvida, medo e procrastinação. Sua missão é arrancar essas ervas e, deliberadamente, trocá-las por afirmações positivas e construtivas. Mentalize o êxito, repita para si mesmo seu propósito com firmeza. Práticas como a meditação, a visualização criativa e a leitura diária de materiais inspiradores são ferramentas eficazes para treinar sua mente a focar no que o impulsiona, no que o fortalece e não no que o limita. Desenvolver a disciplina mental é um treino diário, um músculo que se robustece com a prática, tornando-o imune às ciladas mentais que o diabo tenta armar. 3. Haja com coragem e consistência. O medo é, sem dúvida, a prisão preferida do diabo em nossa mente. Ele o convence de que é mais seguro ficar estagnado, que é preferível não tentar encarar a chance de falhar. Essa é a base da procrastinação, o oxigênio que nutre a sombra. O único modo de romper essa corrente invisível e paralisante é pela ação, mesmo que com medo. Napoleon Hill nos ensinou que o hábito de adiar é um dos maiores sabotadores do sucesso. Não aguarde a perfeição, pois ela é a miragem que o diabo usa para mantê-lo imobilizado. Comece onde está, com o que possui, e dê o primeiro passo, por menor que seja. A cada ação que você executa em direção ao seu propósito,
você não só progride fisicamente, mas também enfraquece a influência da dúvida e do medo em sua mente. A constância é mais crucial que a intensidade. Pequenas ações diárias, repetidas com perseverança, acumulam-se em um ímpeto irrefreável. Pense em um rio. Ele não corta a rocha pela força bruta, mas pela persistência de sua correnteza. Da mesma forma, sua consistência abrirá a porta da sua liberdade e construirá a ponte para seus maiores sonhos. Lembre-se, o movimento gera clareza e afasta o medo. 4. Desenvolva uma fé inabalável. Este é o combustível que impulsiona a sua jornada. Para Napoleon Hill, a fé não é apenas uma crença religiosa, mas uma convicção profunda, um estado mental, em sua capacidade de atingir seus objetivos e no poder de sua mente para manifestá-los. É a certeza, apesar das condições externas, de que você tem os recursos internos, a resiliência, a inteligência, a persistência, para superar qualquer obstáculo. Essa fé inquebrantável em si mesmo e em seu propósito é o escudo mais forte contra as dúvidas paralisantes e o desânimo que a sombra tenta semear em sua mente. Cultive essa fé diariamente. Comece por visualizar o sucesso de maneira tão nítida que possa sentir a emoção da conquista. Comemore cada pequena vitória, pois são provas concretas de sua capacidade. Recorde-se constantemente de suas próprias forças, das superações anteriores, dos talentos que possui. A fé é um músculo que se fortalece com a prática. Quanto mais você a utiliza, mais resiliente se torna às armadilhas mentais que o diabo lança em seu caminho. Napoleon Hill declarava que a fé, quando combinada a um propósito definido, é uma força avassaladora, capaz de mover montanhas e converter pensamentos em realidade. 5. Cerque-se de influências positivas. A sombra se nutre de ambientes negativos, de críticas destrutivas e de pessoas que vivem à deriva, que o puxam para baixo com seus próprios receios e limitações. Para se libertar e proteger sua mente dessa influência, você precisa, intencionalmente, se rodear de influências que o elevem e o impulsionem. Napoleon Hill denominou isso de mente mestra, um conceito poderoso onde pessoas com propósitos e visões afins se unem em um esforço conjunto para o crescimento mútuo. Procure mentores, pessoas que já conquistaram o que você deseja e que podem partilhar sabedoria e conselhos. Mergulhe em livros que expandam sua mente, ouça podcasts que inspirem sua alma e seu intelecto. E o mais crucial, conecte-se ativamente com pessoas que partilham seus valores, seus objetivos e sua paixão pelo desenvolvimento. A energia e o suporte de um círculo social e profissional positivo são combustíveis potentes para sua jornada. Eles funcionam como um lembrete constante de seu propósito, um reforço para sua fé e um catalisador para sua ação. Lembre-se de que você é a média das 5 pessoas com quem mais interage. Escolha com sabedoria. O diabo interior não é um monstro nas sombras, mas a soma de seu desleixo, falta de atenção e ausência de um plano claro. Ele floresce no solo fértil da indecisão e do adiamento. Mas tenho uma boa notícia para você. Aqui está seu mapa definitivo, as ferramentas de que precisa para expulsá-lo de vez e, finalmente, assumir o controle total de sua própria mente e, por consequência, de sua vida. Não é uma promessa vã, é um chamado à ação. A partir deste momento, você sabe o que precisa ser feito. A teoria já não é suficiente. É hora de aplicar, de viver cada um desses pilares. Qual deles você começará a fortalecer hoje para virar o jogo contra a sombra que o impede de alcançar sua verdadeira riqueza? Chegamos ao final de nossa reflexão de hoje, mas sua jornada de transformação está apenas começando. Lembre-se, o poder de ser mais esperto que o diabo em sua mente está em suas mãos. Aplique estes 5 pilares. Persista e veja sua vida se transformar.